Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. E nós possamos adorar o nosso Deus nessa manhã de segunda-feira, nosso 24º elo do nosso propósito de oração, debaixo da unção profética, debaixo da unção de oliva, buscando cada dia mais o fortalecimento da presença de Deus na nossa vida. Shalom para você nessa manhã. Shalom de Deus. Paz seja convosco. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor me guarda nessa viagem, que o Senhor me proteja nessa viagem indo através da fé, sabe, orando, buscando a presença do Senhor. Nessa manhã de segunda-feira, nós consagramos tudo ao Senhor. Eu consagro o meu dia nas mãos do Senhor. Eu consagro o seu dia nas mãos do Senhor. E tudo que fizermos vai ser para a adoração, o louvor do nosso Deus. Porque Ele sim merece toda a honra e toda a glória. Que nessa manhã nós possamos estender as nossas mãos e falar: Senhor, vá à nossa frente. Senhor, vai direcionando tudo. Vai quebrando as barreiras, dificuldades. Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga um quebrantamento dentro do nosso coração. Que o Jeová Jireh, o Deus da providência, seja conosco nessa manhã de segunda-feira, nessa madrugada. Que Deus guarda, que Deus nos livra de todo mal. Que o Senhor nos livra à nossa frente, à esquerda, atrás, à direita, em cima e embaixo. Que nessa manhã de segunda-feira consagramos tudo ao Senhor. Orica, labassúria, manto, neve, açuricai. Que você, meu irmão, não esqueça, coloque o seu pedido aí. Eu estou seguindo viagem e eu quero levar o seu pedido. Eu quero orar por você lá em Israel. Eu quero orar hoje, eu quero orar ao meio-dia, eu quero orar por você no decorrer dessa semana. E essa semana será uma semana de muita unção e poder de Deus. Manifestação do poder de Deus sobre nossa vida, amém? E eu creio que o Deus da providência, ele entra agora com providência para mim e para você. Esse nosso Deus, ele é tremendo. E ele fará da sua vida uma bênção. Deus já está fazendo da minha e da sua vida, sabe, como falo, um rio de vitória, um rio de bênção. Que seja você abençoado e abençoado. Que a presença de Deus não nos falte no decorrer dessa semana, irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero falar para você que a providência de Deus chegou. A providência de Jeová Jireh chegou, a Labassúria, porque ele é o Deus da multiplicação, ele é o Deus da transformação, ele é o Deus do renovo, ele é o Deus que traz aquebrantamento, ele frutifica, ele traz para nós algo espiritual, sabe? Sobrenatural. Eu quero falar para você que nessa manhã você clica nesse joinha, escreva no comentário, não esqueça, que você possa compartilhar para que mais pessoas também sejam abençoadas através da palavra, meu irmão. Oh, glórias, louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. Nessa segunda-feira, dia 24, estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Que você, nessa manhã, possa orar pela minha vida, orar pela sua vida. Eu vou estar orando e levando os seus pedidos junto comigo nessa viagem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos crendo no sobrenatural. Deus enviará os anjos dele para guerrear em nossa frente, para nos dar uma semana cheia de bênção e de vitória. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz em Salmo 51, versículo 17, o sacrifício para Deus são os espíritos aquebrantados, um coração aquebrantado e contrito não desprezará o Senhor, o nosso Deus. Que nessa manhã o meu coração, o seu coração, seja quebrantado diante da presença de Deus. Eu quero falar para você que o Deus da provisão, que olha para um coração aquebrantado,
O Senhor, olha, procura um coração aquebrantado. E eu tenho certeza que Ele vai encontrar o meu e o seu. Porque nessa manhã está sendo diferente. Nessa manhã, nosso coração está se alegrando na presença de Deus. E Deus, Ele nos ensina. Irmãos, diz a palavra do Senhor, não deixe que a tristeza rompa a sua fé. Não deixe que o problema seja maior do que a sua fé. Não deixe que você possa render aos pés do Senhor. Como Maria fez, ela pegou o mais puro, fino perfume e ungiu os pés do Senhor. E o Senhor Jesus falou, essa mulher, ela está, sabe, ungindo o meu corpo. Porque logo em seguida, Jesus ele foi para a cruz. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. E ele se agradou daquele gesto de Maria. E eu quero falar para você que eu e você possamos agradar o coração do nosso Deus através do aquebrantamento, através quando nós, sabe, pedimos ao Senhor. Senhor, lá em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, perdoa o nosso pecado, Senhor. Nós possamos ser gratos ao Senhor por nos ajudar a perdoar, a liberar perdão. Porque Deus, ele quer ter um encontro genuíno comigo e com você. E através dessa provisão, através da confiança em Deus, Deus fará uma aliança comigo e com você. O Deus que diz assim, eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Deus que provê todas as coisas. Nessa manhã, Deus está falando comigo e com você, que Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus que traz aquebrantamento. Ele é o Deus que segura pela nossa mão direita e diz, eu sou contigo. O Senhor é o Deus que abriu o mar, o Deus que fez o povo passar em terra seca, no Mar Vermelho. É o Deus que onde nós tocamos com a nossa mão ungida, Ele abençoa. As suas mãos, meu irmão, minha irmã, nessa manhã está ungida. As suas mãos estão ungidas, os seus pés estão ungidos. Porque Deus, ele traz a providência. Irmãos, Deus abriu o Mar Vermelho. Olha para você ver. Para que o povo passasse com os pés enxutos. Nessa manhã, Deus vai fazer você viver um extraordinário dele. Nessa semana, Deus vai fazer eu e você viver um extraordinário. Algo que era impossível aos olhos do homem. Mas Deus se torna possível aos olhos, alabaçúria, para que muitos venham ver que há um Deus poderoso na sua vida, que abre portas, que quebra cadeias, que tira os grilhões, o Deus que rompe barreira em seu favor, o Deus que manda um anjo para destruir 185 mil soldados. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus que está indo comigo nessa viagem. É o Deus que eu aprendi a amar. É o Deus que eu aprendi, sabe, a adorar. Eu não adoro o homem, eu não adoro placa de igreja, mas eu adoro o nosso Deus Todo-Poderoso. O Deus que provê todas as coisas. E a palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, capítulo 22. Ele é o Jeová, ele é o Deus que abre portas. Toda benevolência, sabe, é do nosso Deus. Daniel orou e jejuou desde o primeiro dia. O Senhor ouviu a oração de Daniel. Eu quero falar para você que Deus está ouvindo a minha e a sua oração. E Deus está mandando dizer nessa manhã que Ele está mudando histórias dentro deste canal. Deus está mudando a história deste canal. Deus está mudando a história da sua vida. Deus está mudando a história da minha vida. Porque o Deus que foi com Ezequias, o Deus que foi com Daniel, o Deus que foi com Isaac, é o mesmo Deus que opera infinitamente mais em nossas vidas, irmãos. O Senhor fala aqui na palavra, que ele fala assim, olha, que eu conheça isso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Isaac, ele adorava o nome do Senhor. E Abraão adorava o nome do Senhor. E Deus proveu para Isaac. Deus deu unção da inteligência para Isaac. Abisalel teve uma unção, foi o primeiro ali, ser ungido, consagrado, com a unção da criatividade.
Dessa manhã, Deus está te dando uma unção de sabedoria. Alamanabassúria. Nessa manhã, Deus fala que nós podemos regozijar com alegria. Em nossos ouvidos vem ouvir a voz da palavra do Senhor, que através do Salmo 51, versículo 8, o Senhor ouve, o Senhor atende o nosso clamor. A palavra do Senhor diz também no Salmo 51, versículo 8 e 12, sabe, que ele fala sobre a alegria, do júbilo, que nós possamos nos alegrar na presença dele. Quem falou para você que Deus vai te deixar desse jeito, meu irmão? Quem falou, minha irmã, que Deus vai continuar permitindo você passar por algo assim? Quando eu e você tomamos uma posição diante do poder do nosso Deus, a nossa história é mudada, a nossa história é transformada. É o Deus que abriu ali aquele mar, o Deus que passou com o povo, quando ele estava no deserto. A jornada não foi fácil, até Sinai, sabe, onde fala ali da palavra, até o povo chegar a entender que é Deus que tem o controle de tudo. Eu vou falar para você, ali não tinha comida, ali não tinha água, ali não tinha roupa. Sabe o que eu quero falar? É quanto Elias, ele ficou por um período de muita luta. Ele passou e não tinha comida, não tinha água e não tinha roupa. Até aquela travessia dele no deserto. Eu quero falar para você que o Deus que manda, como, sabe, codornas para o povo comer, o Deus que ele não muda, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será de amanhã. Esse é o Deus, sabe, que muitas vezes, quando tu viu ali, ele estava à beira de um riacho, de um ribeiro, e o ribeiro secou. Deus mandou Elias para outro lugar. Deus, ele te tira de situações para favorecer você, meu irmão, minha irmã. Deus, nessa manhã, tem falado muito ao meu coração, Decantrebe, Aramanai, porque ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que vai colocar tudo no lugar certo para mim e para você. E que nossa vida está sendo transformada através da palavra, através do quebrantamento. Que o Deus quer de mim e de você, irmãos, é um quebrantamento diante da presença dele. É falar, Senhor, tira do meu coração, faz uma limpeza no meu coração, Senhor. Tira, Senhor, e faz, Senhor, tudo novo. Irmãos, para Deus entrar com algo novo na minha vida e na sua vida, nós temos que abandonar o velho. Nós temos que abandonar certas coisas que falamos. Nós temos que abandonar, talvez, um tipo de roupa que nós vestimos e que não agrada o nosso Deus. Talvez Deus, nessa manhã, está querendo falar para você, talvez não, eu tenho certeza. Olha, eu quero mudar a sua fala. Tem muitas pessoas que creem em Deus, mas não querem mudança no vocabulário. Tem muitas pessoas que querem mudança, irmãos, mas não querem mudar o comportamento. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem transformação, quer que Deus entre com provisão, mas não quer mudar, não quer entrar na obediência do Pai. E para agradar a Deus, irmãos, tem que ter renúncia. Sim, tem que ter renúncia. Para agradar o nosso Deus, você muitas vezes tem que falar de calabaçúria, manto, neve. E nessa manhã eu vejo a carruagem de anjo do Senhor ir na minha frente, ir na sua frente, direcionando, colocando as coisas no lugar. Talvez você levantou com tantos problemas na sua cabeça. Talvez você levantou e já pensou em tantas coisas. Mas eu quero falar a primeira coisa, coloca o Senhor na direção de tudo. Porque, irmãos, enquanto os discípulos estavam dentro daquele barco, e Jesus estava lá atrás no barco, dormindo, veio a tempestade, veio o vendaval, veio as ondas grandes em cima daquele barco. Os discípulos chamaram Jesus e falou, Jesus, como o senhor dorme? Jesus era Deus, irmãos. Ele tinha o controle de tudo. Mas quando os discípulos viram que Jesus precisava ir para frente do barco para acalmar o mar, para cessar aquele vento, para cessar a tempestade. Quando eles viram que Jesus precisa ir para frente, ali acalmou e muitos disseram que homem é esse que até o vento, o mar obedece.
Eu quero falar para você, coloca Jesus na sua frente nessa manhã. Consagre o seu dia nas mãos do Senhor. Escreva os seus pedidos. Detalhes, coloca detalhes, porque Deus ama detalhes. Muitas vezes, quando nós vamos nos arrumar para algum evento, nós nos preocupamos com o cabelo, preocupamos com as vestes. Pois é, com os detalhes. Jesus gosta disso. Jesus gosta, sabe, dos detalhes. Então, que nessa manhã, Deus possa entrar no seu coração. Nessa manhã, Deus traga o renovo sobre você. Traga a transformação, o aquebrantamento. Deus traz a cura, a libertação. Às vezes você não está doente na sua pele, mas no espírito, irmãos. Eu conheço tantas pessoas que às vezes falam que é um servo, mas tem hora que você vê as atitudes não condiz com aquilo que fala. Irmãos, nós temos que consertar. Todos os dias eu peço, Senhor, eu sei que eu preciso me consertar, Pai. Me ensina a consertar para que o nome do Senhor floresça em mim, Pai. Para que as pessoas possam ver, Pai, que há um Deus poderoso, há um Deus que abre portas, um Deus que abriu o mar. Ele é Deus tremendo. Um Deus que matou 185 soldados, 1000 soldados. Esse é o Deus em quem eu creio. Um Deus que deu unção para Elias sair de um lugar e ir para outro. Irmãos, quando Deus fala algo para você, que ele já preparou tudo para você. Quando Deus fala assim, olha, missionário, você vai voltar lá em Israel. Ele prepara tudo. É verdade, irmãos. Às vezes preocupamos, porque falta uma coisa ali, uma coisa aqui, mas o Senhor dos Exércitos é o Deus que provê todas as coisas, é o Deus que está provendo essa viagem, é o Deus que vai me levar ali para estar orando. Você é um instrumento na sua vida para te abençoar. Que você possa orar pela minha vida também, em nome de Jesus, porque grande é o Shaddai, poderoso Deus de Israel, o Deus que nos ensinou a depender dele. Aleluia. O Deus de Israel, o Deus que abre portas, é o Deus que fala com você nessa manhã. É o Deus que está aqui comigo, alabaçuriando as terras, ligando mais um elo do nosso propósito, ligando mais um elo do nosso devocional. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, que Deus nos abençoe no dia de amanhã, que Deus abençoe no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. E tudo que você e eu for fazer já está nas mãos do nosso Deus. Que o Senhor guarde e proteja em nome de Jesus. O Senhor traz em nós um coração aquebrantado, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós te glorificamos nessa manhã. Senhor, seja comigo nessa ida, agora, Pai, pela madrugada. Senhor, seja comigo nessa viagem. Seja com meu irmão, seja com a minha irmã. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. E é no teu nome que assim nós oramos. É no teu nome que assim nós buscamos. É no teu nome, Pai, que eu creio no poder da oração. Eu creio, Pai, que o Senhor está quebrando muralhas. Eu creio, Pai, que o Senhor está quebrando maldição nessa manhã de segunda-feira. Eu creio que o Senhor está abrindo portas, alabaçuriando as terras. Eu creio, Pai, que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Eu creio, Pai, que o Senhor foi com Isaac, foi com Ezequias, foi com Elias, Pai. O Senhor será comigo nessa viagem. Pai, em nome de Jesus, assim como Esdra orou, Pai, pela viagem que ele ia fazer, saindo de Babilônia e ir para o Egito, Senhor, para Jerusalém. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor honrou a oração de Esdra. Honra a minha oração nessa manhã. Pai, quanto Esdra, ele se isolou, Pai, ali na beira de um rio, e consagrou, Senhor, aquela caravana, e consagrou aquele povo que ia com ele. Pediu, Senhor, que livrasse ele do roubo, dos animais peçonhentos, que o Senhor livrasse ele no deserto, enquanto ele caminhava. Senhor, nessa manhã eu estou orando, pedindo, Senhor, que caminha comigo também, Senhor, nessa viagem, Pai, nessa missão, em nome de Jesus. Pai, como serva do Deus Altíssimo, eu me rendo aos seus pés,
com meu coração aquebrantado diante de ti nessa manhã, abençoando cada pedido que estou levando, Senhor, abençoando cada vida, Senhor, que me ofertaram para fazer, Senhor, essa viagem. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus da multiplicação, Tu és o Deus da multiplicação, Pai. Abre as comportas do céu, meu Deus. Alarga as fronteiras, Senhor, para que eu possa cantar o hino da vitória. Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja comigo, seja com todos aqueles que vão nessa viagem, com o pastor Eli, Senhor, que está aí, Senhor, dirigindo essa caravana, mas nós sabemos que é o Senhor que está aí na frente. Nos livra de todo mal, Senhor. Senhor, assim como Esa consagrou, eu me consagro diante de ti. Em nome de Jesus, eu consagro cada pessoa que está me ouvindo, Senhor, através deste canal. É para a glória, meu Deus, é para a honra, é para o louvor do Senhor. Pai, há 14 anos atrás, o Senhor falava comigo dessa promessa, Pai, de eu fazer as missões, de eu andar, Senhor, pelos caminhos do Senhor. Senhor, de eu fazer o ID do Senhor. Pai, juntamente com esses irmãos que me ouvem nessa manhã, Pai. O Senhor traga, Pai, as bênçãos. E o Senhor traga, Pai, o refrigério para cada um. O Senhor traga, Pai, realizações de sonhos, projetos, que ainda este ano vão se concretizar. Que ainda este ano, Pai, o Senhor vai trazer um novo, em nome de Jesus. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio nas mãos que o Senhor coloca abençoando. Abençoa este dia, abençoa essa viagem. Abençoa tudo, Pai. Abençoa os pedidos dos irmãos. Senhor, que nós possamos nessa manhã estar com o nosso coração aquebrantado. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é Deus, Pai, que purifica nós do nosso pecado. O Senhor é o Deus que nos purifica, Senhor, e nos livra de toda lepra, de toda maldade. Tu és um Deus, Pai, nessa manhã que está abrindo com portas do céu. Tu és o Deus, Pai, que tirou Elias de um lugar e levou Elias para outro. Tu és o Deus que mandou, Pai, Pai, a comida para aquele povo no deserto. Tu és o Jeová Jirê, Pai, o Deus da providência. Tu és o Deus, Pai, que alarga as fronteiras. Por isso, Deus, Senhor, seja conosco. Assim como o Senhor foi com Ezequias, assim como o Senhor foi com Elias, assim como o Senhor foi, Pai, com Josafá. Seja conosco, Pai, nessa guerra espiritual, mas que nós vencemos e nós vamos vencer em nome de Jesus. Traz a cura sobre o teu povo, Pai. Traz a libertação, traz a salvação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo aos seus pés, Senhor. Traz um coração aquebrantado, perdoador, libertador, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai. Assim nós profetizamos, Senhor. Através do nosso coração, Pai, quebrantado, nós possamos ver a glória do Senhor manifestando, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém, amém e amém, Jesus. Ô, glórias, louvado seja o nome do nosso Deus. Vá à nossa frente, Espírito Santo. Vá à nossa frente, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ô, glórias.